Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil, capítulo 5, parte B, Colheita Inesperada. Naquela noite, Anita seguiu o conselho de Palmira e fez fervorosa prece. Acreditava que o avô não a esquecera. Ele, que tanto apreciara Leopoldo, certamente atenderia a sua rogativa. Leopoldo permanecia fixado em amargas reflexões. Sentia-se injustiçado. Morrera antes de concluir tantas tarefas. Olhando a escuridão da noite, passou a inventariar as dificuldades incompreensíveis. Possuía uma família que sempre amara com fervor religioso e agora não podia sequer aproximar-se. Tinha os celeiros cheios, o pomar farto, um rio caudaloso que atravessava toda a fazenda. Possuía um rebanho de gado, muitos hectares de chão fértil coberto de pastagens, café e cana-de-açúcar. Tudo isso para quê? Ele sentia fome, sede, dor. Era um barão, os cofres cheios, mais de 200 escravos e ninguém para atendê-lo. Imerso em conjecturas, sem dar-se conta de como havia ocorrido, viu-se face a face com Palmira e Giuseppe, um antigo colono italiano que fora um de seus empregados e morrera anos atrás. Senhor Leopoldo, Deus ouviu as preces daqueles que amam e aqui viemos para buscá-lo. Muito desconfiado, Leopoldo observou os dois vultos, ignorou o convite e perguntou: Palmira também morreu? Não, barão. Neste instante, meu corpo físico repousa. Antes de dormir, eu havia pedido aos bons espíritos para auxiliar como pudesse. E aqui estou, juntamente com Giuseppe, para conduzi-lo a um local em que receberá todos os cuidados que precisa. A suave luminosidade que envolvia Palmira e Giuseppe era desconcertante para Leopoldo. Olhou para si próprio e viu apenas uma criatura opaca e enfraquecida. Concluiu que talvez aquela luz sinalizasse alguma capacidade de ajudar. Mas Pedro continuava adoentado e Anita sozinha. Não, ele não se arriscaria. Temia ser preso em algum lugar do qual não pudesse sair e ali retornar. Em tom de comando, ele lembrava o antigo patrão, retrucou. Quanta ousadia entrar em minha residência para desalojar-me de meu lar. Você, Palmira, auxiliou minha esposa a trazer meus filhos ao mundo e por isso eu o aforriei. Preferiu permanecer na fazenda e sempre recebeu a consideração que dispensamos a uma amiga. Desfrutou até a honra de ser chamada de avó pelos meus filhos. Voltou a olhar para o italiano e prosseguiu. Giuseppe, encontrei você no porto do rio. Lhe ofereci trabalho e vida digna. Conseguiu sustentar seus filhos e mesmo depois de sua morte, eles continuam vivendo e trabalhando na fazenda. Pacientemente, Giuseppe respondeu como se fosse um empregado de outrora. Concordamos que muito lhe devemos. Sabemos que o Senhor nunca quis o mal de nenhum de nós, e por nossa vez desejamos o seu bem. O Senhor ainda não registrou a presença do Dr. Miguel, porque permanece obcecado em seus familiares. Revolta-se, pois julga ter morrido antes da hora. Estamos autorizados a lhe informar que a vida continua. Após um tempo de tratamento e de repouso, se acalmará e poderá ver aqueles que partiram antes. Leopoldo foi enfático ao resistir. Não me trazem nenhuma novidade. Já vi os que partiram antes. Vi Juca, o filho da doceira Zefina, liderando um bando de escravos revoltados. Eles rondam a fazenda, gritando ameaças, fazendo-me crer que é necessário reunir homens capazes
de redobrar a segurança em torno da casa grande. Quanto ao avô de minha esposa, eu o reconheceria em qualquer lugar. Não creio que ele venha até minha casa e não fale comigo. Agora, deixe-me em paz. Eu não os convidei para virem aqui. Vão embora. Eles saíram, deixando-o imerso em dilemas. Na atual existência, Leopoldo ainda trazia as marcas do antigo judeu que havia perecido nas mãos dos frades dominicanos. Cultuou o trabalho, o lar, a esposa e os filhos, e enquanto estava na terra, isso havia sido o bastante. Assim, permaneceu toda a vida sem sentir a menor atração por nenhuma religiosidade. Acreditava em Deus como quem nutre alguma curiosidade por alguém distante, sem desejar relacionar-se com ele através da prece ou da comunhão de pensamentos elevados. Embora permanecesse em casa, Leopoldo não mais se aproximou do filho. Pedro, rodeado de preces e cuidados, recobrava a saúde. Alimentava-se melhor, dormia e fazia pequenos passeios pelo jardim. Em uma tarde ensolarada, finalmente Henrique chegou, atraindo sorrisos cheios de curiosidade. Zefina estava próxima à senzala, e assim que o viu parou de mexer o sabão caseiro que fazia e, dirigindo-se a Palmira, falou com ironia. Morto o rei, chega o príncipe para consolar a rainha. Palmira olhou a mãe de seus netos e mais uma vez lamentou o rancor que a dominava. Zefina, compreendo que sofra e compartilho de sua dor. Primeiramente foi Rufino, depois Juca. Mas essa mágoa que cultiva dia a dia é um veneno para sua própria saúde. Quem não a conhece e ouve suas palavras pode julgar que desejou a morte do barão, quando sabemos que os seus comentários apenas refletem falta de estima a você mesmo, de valorização de todas as virtudes dormentes em seu coração, e que faz questão de aprisionar no estado de sementes. Eu a conheço e sei que pode ser boa e generosa. A velha senhora olhou em torno como se contemplasse um panorama que estava além do ambiente percebido pelos sentidos físicos e continuou. Quanto ao menino Henrique, você está enganada ao compará-lo a um príncipe do mundo, quando na verdade é um nobre de coração. Hoje é com festa espiritual que está sendo recebido. Das mãos dele esperamos frutos dadivosos. Que Deus o abençoe. Anita havia mandado um portador a Portugal e as más notícias fizeram Henrique antecipar a mudança para o Brasil. Enquanto ajudava a Nina a descer da charrete, Henrique observou em volta. O vento varria a estrada de chão batido e levantava a fina poeira. A paisagem era muito cara ao seu coração. Ali nascera e vivera tempos muito felizes. Atrás das inúmeras fileiras de pés de café, ao longe, avistou alguns ipês floridos e recordou que, naquela estação seca, eles se enchiam de flores, como se acendessem luzes em meio à vegetação da serra. Profunda nostalgia o invadiu ao sentir que pairava sobre o ambiente a solidão e a quietude, indicativos da falta de uma energia vibrante pertencente a alguém que muito amou naqueles sítios. Desde que soubera do falecimento do pai, o incomodativo vazio que se instalara em seu coração naquele momento parecia mais doloroso. Embora soubesse que o pai vivia em espírito, lamentava profundamente que agora ele não mais apareceria na varanda para abraçá-lo. Antes que entrassem, foram saudados por Bento e Serafim, que se encarregaram de levar as bagagens. Logo chegou Rita, a cozinheira, que, de compleição robusta, usava touca e avental imaculadamente brancos,
abraçada a Henrique, dizia emocionada: Ora, vejam, meu menino, como está bonito e elegante! Quantas recordações! Por um instante voltei ao tempo e vi seu pai, ainda moço, trazendo sua mãe pela primeira vez à fazenda. A ama secava as lágrimas e prosseguia: Agora a minha sinhá só chora. Henrique aguardou que ela se acalmasse. Buscou restaurar o bom ânimo ao apresentá-la à esposa. Nina, esta é Rita, o anjo bom de nossa infância. Sempre permitiu que entrássemos na cozinha e pegássemos um biscoito ou um doce fora dos horários das refeições. Nina sorriu e Rita explicou. Ele e Pedrinho faziam muitas traquinagens. Era melhor sucumbir logo e vê-los fora de minha cozinha. Onde estão Pedro e minha mãe? Na sala de estudos. Logo levarei o café com os biscoitos e os doces que tanto adoro. Eu também tenho um presente. Vá lá ter conosco. Nina foi acolhida em um abraço de sogra, enquanto Henrique abraçava o irmão. Leopoldo, atraído pela emoção dos familiares, não se conteve e atirou-se nos braços do filho. Henrique era um estudioso das obras de Kardec, primeiro em Lisboa e primeiro em Paris e posteriormente em Lisboa. Participou de reuniões, pequenos grupos dedicados ao estudo e experiências de intercâmbio espiritual. Sentiu o impacto da energia de Leopoldo e chorou abraçado à mãe, sem saber ao certo se os olhos que choravam tanto eram apenas os seus ou de seu pai. Sentou-se de mãos dadas com a mãe. Ela alisava seus cabelos revoltos do vento, dizendo: Filho, como seu pai desejou ver você aqui. Como se parecem. Você é a lembrança viva dele. Henrique necessitou de alguma disciplina para dominar-se. Sentia ímpetos de ajoelhar-se no chão, apoiar a cabeça no colo da mãe e chorar até exaurir toda a tristeza. A vigilância sobre si mesmo o fez reconhecer que boa parte do sentimento provinha de seu pai, o silencioso participante dos acontecimentos. Dominou a emoção e disse: Mãezinha, não recorde papai como se não mais existisse. Ele continua tão vivo quanto nós e se abala com nossa tristeza. Vamos pensar nele, sereno e fortalecido, iniciando uma nova fase da existência. A separação é apenas temporária. Um dia seremos nós a partir e, quem sabe, será ele a nos receber. Henrique ocultou a preocupação com o pai e continuaram a palestrar. E Alice? Quis saber Henrique sobre a irmã caçula. Durante os primeiros dias, após tudo o que passamos, ela esteve aqui, mas necessitava voltar ao Rio a fim de concluir os estudos. Apaixonou-se por um professor e já falam em casamento. Eu e seu pai tivemos a oportunidade de conhecê-lo e ficamos bastante satisfeitos. Henrique notou o irmão mais magro e, buscando um assunto mais alegre, perguntou-lhe: E você e Elisa? O casamento continua marcado para a data que haviam escolhido? Não. Conversamos e achamos por bem adiar. Eu adoeci e tio Mário muito contribuiu com o andamento do dia a dia da fazenda. Porém, várias pendências se acumularam e, por fim, as situações adversas nos levaram a prorrogar. E agora já está melhor? Diante da resposta afirmativa, propôs: Se achar conveniente, amanhã nos reuniremos e assumiremos as tarefas mais urgentes. Pedro assentiu contente. A chegada do irmão tão querido era um bálsamo reconfortante. Nina, como estão seus avós? Indagou Anita. Estão bem,
mas é inevitável que na minha ausência sintam-se solitários. Desde a morte de meus pais, vivi com eles. E não desejam transferir-se para o Brasil? Henrique sugeriu-lhes, mas não sei se conseguiriam deixar Portugal e enfrentar a aventura de atravessar o Atlântico. Os assuntos pareciam intermináveis. Henrique e Nina distribuíram os presentes que trouxeram, e quando chegou o momento do jantar, todos estavam menos entristecidos. Anita, enlevada, contemplava a nora e os filhos. Sentia a falta de Leopoldo e agradecia a Deus por não estar sozinha. Aguardou o final da refeição e acompanhou Henrique e Nina ao quarto de dormir. Aproveitou um instante em que estava a sós com o filho e confidenciou: Meu filho, não sei bem como explicar, mas sinto que seu pai não está em paz. Pedro sonha com ele e eu às vezes ouço gemidos. Tenho a sensação de que vejo um vulto pela casa. De algum modo, sinto a presença dele. No final da semana, Padre Antero virá aqui para celebrar mais uma missa. Anita ocultou as informações de Palmira e, por sua vez, Henrique preferiu não comentar as impressões que tivera. Mãezinha, ninguém está desamparado do amor de Deus. Chame o padre. Contudo, não esqueça que nós devemos fazer nossa parte. Tenho estudado muito o mundo espiritual, as relações dos espíritos conosco, e sei que nossas preces são fundamentais para auxiliar papai na adaptação à nova vida. Anita encantou-se com a nova faceta do filho. Você faz estudos sobre esses assuntos? Desde que cheguei ao Brasil, acompanhei sua avó às missas. Continuamos a frequentá-las aqui na fazenda. Porém, embora aprecie a leitura e meditação em torno das lições evangélicas, eu e seu pai nunca nos debruçamos sobre a teologia ou o catecismo. Nina retornou ao quarto e Anita despediu-se. Vou deixá-los para que possam descansar. Continuaremos nossa conversa em outro momento. Senti muita saudade de vocês e do Brasil, falou Henrique, abraçando a mãe. Quando quiser, falaremos sobre meus estudos. Será uma alegria imensa compartilhá-los. Embora eu também sinta muita falta de papai. Confiemos em Deus e nos amigos espirituais para ampará-lo. Leopoldo a tudo assistia e sentiu-se mais irritado. Retornou ao ambiente em que ocupava e resolveu que não mais se aproximaria do filho. Doía-lhe saber que Henrique mal chegara se unir a todos com uma conspiração para que ele fosse expulso do próprio lar. Henrique convidou a esposa para orar com ele em favor do pai. Nina leu um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e Henrique fez sentida a prece. Leopoldo não sabia definir o estranho torpor que o invadia ao ser banhado por um jorro de suave luz e adormeceu, satisfeito por sentir que os estranhos padecimentos que o acometiam foram amenizados. Leopoldo, assim como milhares de outras pessoas domiciliadas na terra, evitara pensar que uma existência terrena, por mais que seja longa, é finita. Dedicou-se à família de forma exclusivista e egoísta, sem cogitar que o apego, longe de ser o amor que liberta, facilmente se converte em algemas que aprisionam. Cuidou das necessidades da vida material, sem atentar que possuía um espírito imortal, sedento de alimentos imperecíveis, como a fé e a confiança em Jesus. O doce pastor que restaura nosso equilíbrio ao acumular-nos de esperança em um novo porvir. Acumulou uma fortuna em bens materiais, distraído da necessidade de administrá-la em favor de muitos,
sem recordar-se que um dia seria constrangido a abandoná-la nas mãos de outros. Guindado ao posto de proprietário de homens, iludiu-se e acreditou que fosse aceitável por ser comum no seu meio social, sem atinar que, aos olhos do Deus de bondade e de justiça, assumia severos compromissos morais com um numeroso grupo de almas aflitas. Acostumou-se aos ciclos da vida terrena e assim colheu toneladas em grãos, sem observar a necessidade de cultivo das virtudes divinas, que permanecem muitas vezes esquecidas nos corações de quase todos. Entretanto, para Jesus, o grande cultivador de almas, nenhum esforço de semeadura no bem é perdido. E é bem verdade que Leopoldo, ao seu modo, semeara algumas sementes de benevolência e afabilidade. Eram essas que, embora não lhe garantissem uma colheita farta de bênçãos espirituais, proporcionava-lhe relativa paz. As preces que partiam desses corações gratos mantinham-no a salvo das hordas de espíritos revoltados, e assim permaneceu por alguns dias em meio aos seus afetos, até que estivesse apto a realizar a grande mudança.